Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Texto para as questões 1 e 2. Então, o mesmo texto vamos utilizar para resolver a questão 1 e a questão 2. Um pesquisador colocou óxido de cobre puro, CuO, um pó preto para reagir com carvão, somente carbono. Também um pó preto, num sistema fechado, onde não há perda de massa. Se é um sistema fechado, não tem perda de massa se formar gás. Tendo obtido cobre metálico, Cu, que é vermelho brilhante, e dióxido de carbono, CO2, a fumacinha, um gás incolor. Ou a gente também vê aquela fumacinha branca, né, que sai dos escapamentos dos automóveis. E é também um produto da nossa expiração. A gente inspira gás oxigênio e libera gás carbônico, que é o CO2. Utilizando uma balança, determinou a massa no ponto inicial e final do experimento, obtendo os dados, organizou as informações e anotou. Pessoal, então, reagentes eu tenho antes da seta e os meus produtos eu tenho após a minha seta. Tá? Então, óxido de cobre mais carvão, formei cobre mais... Aqui, óxido de cobre mais carvão, formei cobre mais dióxido de carbono. Meu ponto inicial. Ponto inicial é onde eu começo a fazer a minha reação. Comecei a fazer a minha reação, o que acontece? Está ali, já se encontra daquela maneira. Eu estou colocando os dois reagentes. Está vendo que não forma nada de produto? Eu não tenho nada dos meus produtos, que é após a minha seta. No entanto, que o meu ponto final, eu não vou ter nada de reagente e vou ter as massas dos meus produtos. Então, a soma das massas de um lado, obrigatoriamente tem que ser da soma dos meus produtos. Soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos. Lei de Lavoisier. Lei da conservação das massas. Então vamos à questão. A única afirmação correta é, primeiramente, houve uma transformação química iniciada por uma mudança de cor e desprendimento de gás? Sim. Porque o que a gente vê aqui é exatamente a gente já vem em cima dela. Mas vamos escrever a equação em simbologia química. O que acontece? Eu tenho o meu óxido de cobre, que ele está aqui, óxido de cobre, ele está falando que é CuO. Aqui, CuO. Mais carvão, que é o meu carbono. Um pó preto, ele se transformou em cobre metálico, que é Cu, mais meu dióxido de carbono, que é o CO2. Então, tudo que eu tenho de lado, obrigatoriamente eu tenho que ter do outro em relação ao balanceamento também. Então, se eu tenho um cobre aqui, eu tenho um cobre aqui. Lembrando, antes de fazer qualquer informação, lembra alguns exercícios atrás aqui, a gente pode voltar no exercício 1, 2 e 3 também que eu estava explicando. A gente pode falar que a gente pode utilizar oxigênio, sempre o último elemento a ser balanceado, hidrogênio, penúltimo hidrogênio a ser balanceado e o cobre, nesse caso, ele vai ser o penúltimo. Ou a gente pode utilizar a regra do macho. Primeiro, metais, segundo, ametais, terceiro, carbono, quarto, hidrogênio, quinto, oxigênio. Ou como eu prefiro, oxigênio, sendo o último elemento a ser balanceado, hidrogênio, penúltimo, e qualquer outro elemento podendo ser o antepenúltimo. Então, a gente pode começar por qualquer outro elemento que seja diferente de hidrogênio e oxigênio. Certo, pessoal? Então, eu tenho aqui, um cobre. Tá certo? A princípio. Lembrando que eu tenho que deixar o oxigênio por último. Carbono, um carbono aqui também. Então, ótimo, tá balanceado. Oxigênio, eu tenho um aqui, só que eu tenho dois aqui. Então, automaticamente, pessoal, eu tenho que mudar e colocar um 2 aqui na frente. Colocando 2 aqui na frente, eu estou desbalanceando toda a minha reação. Tá vendo que eu fiz o 2 aqui na frente para balancear o oxigênio aqui? Só que eu também coloquei o cobre como 2, porque eu tenho 2 aqui na frente, que é o meu coeficiente. Coloco o 2 aqui também. Tá legal?
Carbono continuou a mesma e o oxigênio eu já tinha balanceado. Então, assim, a gente pode ver, ocorreu uma transformação química aqui, porque eu tenho uns reagentes e se transformaram em outros produtos. Então, eu tenho uma cor metálica, né, um negócio de mudança de cor e desprendimento de gás. B. Verifica-se que a massa dos reagentes é maior que a massa dos meus produtos? Não pode ser. A gente está vendo ali na tabela que é a mesma massa. Se eu fizer a soma aqui, ó, 30 dos meus produtos mais 2,4 me dá 32,4. Exatamente essas massas. E se eu pegar 24 mais 8,4, vai também me dar 32,4. Então não pode ser. A massa é igual dos dois lados, tanto do reagente quanto dos produtos. Os reagentes são óxido de cobre e gás carbônico ou dióxido de carbono. Não, é falso. A gente vê aqui na equação também que eu tenho aqui, ó, o CO2 ele é reagente. Os produtos são cobre, tenho aqui. E monóxido de carbono, não, eu tenho dióxido de carbono. Tá legal? E a equação da reação química é exatamente essa que foi fornecida, só para colocar aqui, ó, gasoso, sólido, transformei, gasoso não, pessoal, desculpa, aqui eu escrevi errado, é outro sólido aqui, ele estava falando ali. Sólido, sólido, cobre, sólido e CO2 é gasoso. A equação em si está escrita corretamente? Está. Porém, ela não está balanceada. Então, eu posso considerar ela como falsa. Porque eu tenho esse doisinho aqui e esse doisinho aqui. Certo, pessoal? Um exercício tranquilo de ser resolvido. É só nós observarmos que a gente consegue. Então, agora a gente vai para o exercício 2 para continuar a resolução desse texto. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí. Tá legal? Então, bora pro próximo exercício.